Olá! Nessa aula nós vamos iniciar o estudo dos métodos diretos para a resolução de sistemas lineares, ou seja, aqueles métodos que determinam a solução exata após um número finito de passos. Os métodos que a gente vai estudar durante esse semestre, nessa primeira unidade da nossa matéria, é o método de Gauss com e sem a estratégia de pivoteamento. A estratégia de pivoteamento é uma estratégia que pode ser usada quando a gente tem pivôs nulos ou com o objetivo de diminuir os erros de arredondamento que podem acontecer durante o processo da eliminação. Também vamos estudar sobre o método de Gauss e falar brevemente sobre a fatoração LU de uma matriz e como que a gente pode usar essa fatoração LU para resolver sistemas lineares. Então, o primeiro dos nossos métodos, seguindo a nossa apostila, é o método da eliminação gaussiana. É aquele método que vocês já conhecem, que vocês viram lá em álgebra linear. Ou seja, o que se trata, o que o método da eliminação gaussiana faz, método da eliminação gaussiana ou também método de Gauss. O que ele faz é, a partir do sistema dado, então a partir do sistema AX igual a B, que a gente recebe no nosso problema, nosso objetivo é justamente resolver sistemas lineares, a gente reescreve esse sistema como sendo um sistema UX igual a C, onde essa matriz U é uma matriz triangular superior. Então, qual é a vantagem da gente ter uma matriz triangular superior? Matrizes triangulares são fáceis da gente resolver sistema quando a matriz dos coeficientes é uma matriz triangular, já falamos sobre isso anteriormente. Então, o objetivo do método de Gauss é justamente transformar o sistema x igual a b em um novo sistema equivalente, ou seja, que tem a mesma solução do sistema x igual a b, mas é mais fácil de ser resolvido. Quais são as operações que a gente pode fazer no sentido de transformar o meu sistema x igual a b em um novo sistema mais fácil de ser resolvido? A gente pode fazer a permutação ou troca de linhas. Nós podemos multiplicar uma linha por uma constante e esse resultado vai ser a nossa nova linha. E a gente pode fazer a operação que é de fato a operação que vai eliminar elementos da matriz, que é justamente substituir uma linha I, por exemplo, pela própria linha I, somada com um múltiplo da minha linha K. Então essa terceira operação, é a operação que a gente mais utiliza justamente para criar zeros e transformar uma matriz que era cheia em uma matriz triangular. Então, isso vocês já viram muito bem lá com o professor na disciplina de álgebra linear. Eu vou corrigir aqui o meu D, só para seguir a anotação da apostila. E vamos então fazer um exemplo para relembrar como é que funciona esse processo de eliminação, já que ele é a base dos outros dois métodos que a gente também vai estudar. Bom, então eu tenho lá um sistema linear, quero resolver o sistema pelo método da eliminação gaussiana e quero verificar a solução do sistema, se a solução que eu chego de fato é a solução do sistema pelo vetor resíduo. Lembrando que o vetor resíduo é justamente a gente fazer a diferença do x que eu encontrei, a x menos b, e verificar se essa solução está próxima ou é igual a zero. Quanto mais próximo de zero, melhor a minha solução x é do sistema linear. Se for zero, é porque é a solução exata do meu sistema linear. Então, para começar, a gente vai escrever a nossa matriz aumentada. Então, os coeficientes da primeira coluna são 1, menos 2 e 4. Da segunda, menos 3, 8 e menos 6. Da terceira, a gente faz esse procedimento toda vez que a gente quer fazer a eliminação. Ajuda a organizar, principalmente para sistemas maiores. E o lado direito, então, é 11, menos 15 e 29. Então, vamos lá resolver o nosso sistema linear usando operações elementares. Como eu já comentei em sala, a gente não vai criar pivôs unitários. O que são pivôs? Pivôs são os números que a gente vai utilizar justamente para zerar as posições da matriz. Nesse caso, o pivô já é 1, mas vamos supor se fosse 2, 3, 4, não há necessidade da gente criar o pivô. Então, como é que a gente vai modificar a linha 2 e a linha 3? A gente vai modificar a linha 2 e a linha 3 usando a linha 1 como referência. Então, sempre esse é o procedimento que a gente vai fazer. Então, a linha 2 e a linha 3, a linha 2 será substituída por menos
Quem eu quero zerar? O menos 2. Quem é o meu pivô? O 1. Quem que eu vou usar para fazer a minha eliminação? A linha 1. Portanto, a minha operação elementar é linha 2 mais 2 vezes a linha 1. Sempre posso usar esse raciocínio. Esse número eu digo que é o multiplicador da posição 2, 1. É o número que eu preciso multiplicar na linha 1 para zerar justamente o elemento A2, 1 da minha matriz. Então, essa é a minha primeira operação elementar. Já vou colocar a operação aqui de baixo. Então, vai ser, eu quero zerar o 4 usando o 1. O menos faz parte para a gente poder ter o sinal trocado e justamente ter um zero naquelas duas posições, nessas duas posições da minha matriz. Então, a minha operação é linha 3 menos 4 vezes a linha 1. Então, executo a operação elementar, né? Multiplico, então, toda a linha 1 por 2 e somo na linha de baixo. Ao executar as operações elementares, eu vou ficar, então, com a seguinte matriz. Então, eu vou aproveitar aqui que eu posso copiar. O que eu sugiro? Para o vídeo e faz a operação elementar, para você comparar, né? Para você, de fato, verificar que o meu cálculo aqui está correto. Se tiver algum erro, também vocês podem me corrigir, certo? Então, ao fazer a minha operação elementar, como é que vai ficar a minha nova matriz? Ela vai ficar assim, primeira linha fica igual, aqui eu crio os dois zeros, 2 e 3 e 7, eu já tinha feito a conta aqui, por isso que eu estou copiando aqui direto para vocês, e menos 15, certo? Fiz a minha operação elementar. Bom, agora eu vou usar a linha 2 como linha pivotal, o 2 como pivô, na intenção de zerar o meu 6. Portanto, a minha operação elementar irá agir na linha 3, e a linha 3 será, eu quero zerar, o 6 usando o 2, e isso será feito na linha 2. Portanto, a minha operação vai ser menos 3L2, né? Que é a linha 2, certo? Então, sempre posso usar essa estratégia. Eu quero calcular o multiplicador da linha 3, 2. Quem é o elemento que vai ser multiplicado na linha 2 para zerar o elemento da posição 3, 2. Nesse caso, o valor é menos 3. Então, não há necessidade de criar pivôs. Não há necessidade de dividir essa linha por 2, né? Então, a gente vai fazer a operação exatamente dessa forma. Copiando a minha matriz, a primeira linha permanece igual, a segunda permanecerá igual e a gente vai mudar, então, a terceira linha aqui para o vídeo, faz a operação para ver se você lembra como é que faz as operações elementares. E aí o resultado da minha operação elementar vai ser 0, menos 12 e menos 36. Perfeito, agora eu tenho o meu sistema triangular. Para resolver um sistema triangular dessa forma, um sistema triangular superior, a gente começa da linha de baixo para cima. Então, a gente vai ter aqui que menos 12 x3 é igual a menos 36, portanto, x3 é igual a 3. Né? Então, estou resolvendo o meu sistema triangular. Usando a segunda linha, nós temos 2x2 mais 3x3 igual a 7. Portanto, x2 vai ser 7 menos 3x3 dividido por 2. Já falamos sobre esse esquema, né? Na aula de antes. Então, aqui vai ser 7 menos 9 sobre 2, menos 2, menos 1. Portanto, x2 vale menos 1. E agora, para calcular o valor de x1, a gente vai fazer x1 menos 3x2 mais 2x3 igual a 11. Estou usando aqui a primeira linha do meu sistema triangular, certo? Então, vou ficar aqui x1 é 11 mais 3x2 menos 2x3, se eu quiser, dividido por 1, para a gente usar aquela regrinha que já discutimos em sala. E aqui a gente vai ficar com, então, 11 mais x2 vale menos 1, portanto, dá menos 3. x3 vale 3, 3 vezes 2 menos 6. 11 menos 9, 2. Portanto, x1 vale 2. É igual a 2. Então, quem que é a solução do nosso sistema linear? Quando a gente junta todas essas informações, a gente descobre que x é o vetor. x1 é igual a 2, né? Temos que
resolvemos de baixo para cima, mas o valor das variáveis terem que ser colocados na ordem certa, então 2, menos 1 e 3. Esse é o vetor, então, que a gente chegou resolvendo o nosso sistema linear. Como que eu vou verificar se a minha solução está correta? Eu vou fazer o meu vetor resíduo, certo? Então, qual vai ser o cálculo do meu vetor resíduo? Acho que eu tenho uma paginazinha aqui em branco a mais. Então, eu vou selecionar isso aqui, copiei, só para eu poder ter umas informações aqui. Isso aqui não tem necessidade, então vou jogar fora e vou jogar o meu x aqui para cima. Como que eu vou verificar se a solução do meu sistema está certo? Vou calcular o meu vetor resíduo. Então, eu vou fazer a diferença entre a matriz A vezes a solução x que eu encontrei, menos o vetor B. A matriz A está aqui, eu copiei ela justamente para eu já ter as informações da matriz A. O vetor x está aqui e o lado direito do meu sistema é o B. Portanto, eu vou ter que fazer essa operação. Então, a multiplicação AX vezes B será essa operação aqui. Matriz A vezes o vetor x, que a gente pode usar parênteses ou colchete, tanto faz, menos o meu vetor B, certo? Então, essa é a operação que a gente tem que fazer. Como que a gente multiplica matrizes? A gente faz linha vezes a coluna. Então, primeiro eu vou ter que fazer a minha multiplicação matricial. Vou fazer aqui rapidinho, mas vocês podem parar o vídeo e fazer aí também, certo? Então, se eu fizer a multiplicação matricial, eu vou ficar com 2 mais 3 mais 6, menos 4, menos 8, menos 3, se eu não errei a minha conta, e 8 mais 6 mais 15, e isso subtraindo com o vetor B. Então, vamos ver quanto é que vai dar esse nosso cálculo. 2 mais 3, 5, mais 6, 11, menos 11, 0. Menos 12, menos 3, menos 15 mais 15, 0. 14, 14 mais 15, 29, 29 menos 29, 0. Perfeito, é isso que eu queria. Ou seja, o vetor x com coordenadas 2, menos 1 e 3 é solução exata do sistema. Exata do sistema, certo? A resolução do sistema linear é algo que vocês já sabiam fazer lá de álgebra linear, certo? Então, triangularizar o sistema, né? Voltando aqui, triangularizar o sistema e depois resolver o sistema triangular. O nosso objetivo aqui em cálculo numérico é analisar a qualidade desse meu sistema, certo? Por isso eu fiz o cálculo do meu vetor resíduo, por isso a importância do resíduo, né? Que justamente quem vai avaliar a qualidade, e com o resíduo sendo 0, eu estou falando da solução exata do meu sistema linear. Seguindo a numeração da nossa apostila, eu deixo para vocês, então, alguns outros exemplos, certo? Principalmente o exemplo item A e o item B, certo? Então, vocês podem fazer de tarefa, a gente pode discutir também na nossa próxima aula síncrona. Mas antes disso, eu só queria reafirmar, né? Até comentei isso em sala, dependendo aí de que turma, né, você está assistindo. Comentei em sala sobre como determinar, né, esse multiplicador, esse número que a gente vai usar na operação elementar. E a fórmula que sempre funciona é a seguinte: vamos supor que a gente quer eliminar o elemento A e J usando o pivô A e K. Então, aqui todo mundo está na coluna J, linha K e linha I. Então, a linha K seria a que a gente chama de linha pivotal. Linha K seria a minha linha, fico atrás ali, tá um pouquinho para baixo, a minha linha pivotal. Então, quem vai ser o meu multiplicador? Quem é o valor que eu vou ter que multiplicar o A e K para conseguir gerar o A e J? Bom, eu quero justamente que o A e K seja cortado, perdão, o AKJ. Que o AKJ, na hora que eu multiplico esse por esse, ele corte, então por isso eu coloquei embaixo. Mas eu preciso que sobre o A e J, justamente para eu poder eliminar aquele valor. Então, eu vou ter aqui o A e J, só que ele tem que sobrar com um valor negativo. Portanto, essa é a forma que a gente consegue determinar
quem são os nossos multiplicadores, independente da linha e da coluna que eu quero utilizar para fazer a minha eliminação gaussiana. Então, esse elemento, aquele que eu escrevi ali, a gente chama esse cara de multiplicador, e o que ele faz é justamente eliminar o elemento A e J da matriz. Ele faz com que o elemento A e J da matriz torne-se zero. Esse é o nosso objetivo, certo? Então aqui, como eu falei antes, né? Sugiro que vocês tentem fazer aí o item A e o item B do exemplo 2.5. E na sequência, eu queria falar um pouquinho sobre o foco, digamos assim, da nossa disciplina, que é justamente como que a gente faz para resolver um sistema linear quando os valores do nosso sistema são valores decimais e a gente tem que lidar com aquela questão do arredondamento para realizar as nossas operações elementares. Então é isso que eu vou explicar na sequência usando esse exemplo, o exemplo 2.5c da nossa apostila.